Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Jefferson Bruno e hoje nós vamos falar sobre phrasal verbs, ok? Então, se você ouviu algum ruído aqui, é pelo local que eu estou gravando. Infelizmente tive que fazer uma adaptação aqui, mas não vou deixar de gravar vídeos, beleza? Então, antes de mais nada, já se inscreve no canal se você não é inscrito, não paga nada. Já deixe seu like, compartilhe com os amigos que estão procurando aprender inglês de uma maneira diferente. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Primeiramente, o que são phrasal verbs? Phrasal verbs nada mais é do que uma estrutura formada por um verbo, mais uma preposição ou duas, ou ainda pode ser um verbo mais um advérbio, tá? Então, normalmente ele é associado com um verbo mais uma preposição, tá? E o importante dos phrasal verbs é o seguinte, a gente não traduzir literalmente, como a maioria das coisas no inglês. Por quê? O significado ele vai mudar completamente. Então, por exemplo, quando a gente junta um verbo, por exemplo, o verbo run, que é correr, além de outras coisas, correr, e a gente junta com uma outra preposição, o significado pode mudar. Por exemplo, run into, que é se encontrar com alguém por acaso. Eu já falei isso em alguns outros vídeos aqui do canal. Então, assim, a forma original do verbo, quando junto com outra preposição, o sentido é completamente diferente. Então, prestar atenção bastante nisso, de que o significado vai mudar completamente, tá? E aqui eu vou dar alguns exemplos de alguns phrasal verbs que são muito comuns no dia a dia, que a gente usa bastante, e que você já pode aplicar, beleza? Um outro detalhe dos phrasal verbs é que eles podem estar juntinhos, o verbo e a preposição, ou eles podem estar separados, tá? A gente vai ver aqui em alguns exemplos. Bora pro primeiro. O primeiro phrasal verb é o phrasal verb acordar, que é wake up. Wake up, tá? Então, por exemplo, I usually wake up at 5 a.m. I usually wake up at 5 a.m. tá? Então, eu geralmente acordo às 5 horas da manhã, beleza? E tem uma música que chama Wake Me Up, tá? So wake me up when it's all over. Não repare na minha voz que eu não sou cantor, tá? Então, mas, então esse wake me up, então, me acorde quando tudo estiver acabado, né? Quando isso tudo estiver acabado. When it's all over. Então, nessa música tá wake, me e o up. Como eu falei, ele pode estar separado, tá? Então, aqui no caso tá o me, né? Wake me up, me acorde, entendeu? No primeiro exemplo, eu coloquei I usually wake up junto, wake me up, eles estão separados, beleza? Então, o verbo wake up é o verbo acordar. E isso a gente já puxa um gancho pro segundo, que geralmente a gente aprende no começo, que é o get up, que é o levantar. Então, vamos supor, você acorda um certo horário e você pode levantar outro certo horário. Não necessariamente na hora que você acorda você já levanta. Algumas pessoas são assim, mas muitas pessoas ficam colocando o celular no snooze, né? No soneca ali. Então, por exemplo, I usually wake up at 5, but I get up at 5:20. Então, eu geralmente acordo às 5, mas eu me levanto às 5:20. Tá? Isso pode ser um exemplo. Então, get up significa levantar. Então, esses dois phrasal verbs, eles são muito comuns e geralmente é um dos primeiros que a gente aprende, tá? Então, vamos para o terceiro phrasal verb. O terceiro phrasal verb, a gente vai colocar dois em um aqui porque vocês vão perceber que são phrasal verbs que estão correlacionados, que é o turn off e o turn on, que significa turn off, com som de F, O-F-F, desligar, e o turn on é o verbo ligar. Então, por exemplo, could you please turn off the TV? Could you please turn off the TV? Então, você poderia, por favor, desligar a TV? Tá? Ou ainda, could you please turn on the TV? Beleza? E aqui, de novo, a gente pode colocar separados. Então, por exemplo, could you please turn the TV off? Could you please turn the TV off? Turn
the TV off. Ou ainda, could you please turn the TV on? Turn the TV on. Então, eles estão separados. Não são todos os phrasal verbs que é possível fazer isso, mas muitos deles são. Então, você vai, quando você estiver lendo ou ouvindo, você vai encontrar das duas maneiras. Turn on the TV, turn the TV on. Turn off the TV, turn the TV off. Beleza? Então, o turn off, turn on é ligar e desligar. Beleza? Então, pode ser ligar a TV, ligar o rádio, tá? Então, é ligar e desligar. Só atentando aqui para a pronúncia do off com dois Fs, que ele tem som de F. E agora o F tem som de of. Of. Como se fosse um somzinho de V, tá? Então, por exemplo, the United States of America. The United States of America. Of America. Beleza? Então, esse seria aqui o terceiro e quarto, né, phrasal verbs. Então, vamos pro próximo. O próximo phrasal verb é o phrasal verb descobrir ou ficar sabendo, que é o find out. Find out. Então, por exemplo, you will find out the truth. You will find out the truth. Você vai descobrir a verdade, né? Você vai descobrir a verdade. No passado, por exemplo, I found out the truth. I found out the truth. Eu descobri a verdade, tá? Ou ainda, por exemplo, how did you find out? How did you find out? Então, como você descobriu? How did you find out? Então, o find out é descobrir ou ficar sabendo. Então, nesse caso, how did you find out seria como você descobriu, como você ficou sabendo, tá? Então, é um phrasal verb que a gente consegue colocar no nosso dia a dia tranquilamente. Então, perceba que os phrasal verbs é algo que a gente aprende dentro de um contexto e não necessariamente a gente tem que ficar decorando lista de phrasal verbs, tá? Porque isso você vai adquirindo naturalmente, entendeu? Então, por exemplo, eu não acho legal ficar decorando as coisas. Eu sempre aprendo por repetição, de tanto ouvir e tanto ler, tá? E de me expor bastante a língua. Então, quanto mais você ouvir, quanto mais você ler, mais rápido você vai aprender. Vamos agora para o último phrasal verb, que é o phrasal verb give up. Give up, que é o phrasal verb desistir, tá? No passado seria gave up. Então, por exemplo, I never give up. I never give up. Então, eu nunca desisto. I never give up. Ou tem uma música que fala I won't give up on us. Vocês querem que eu cante? Eu vou cantar. I won't give up on us. Então, depois procura essa música aí. Se eu não me engano, eu não lembro o nome da música. Eu não sei se é give up on us. Mas enfim, então quando eu falo I won't give up on us, eu não vou desistir de nós. I won't, que é will not. I won't give up on us. Então eu não vou desistir de nós, tá? Então, desconsiderando os meus dons artísticos de canto, que são péssimos, tente lembrar que phrasal verbs a gente adquire dessa maneira. Sorry, guys. Então, a gente aprende os phrasal verbs dessa maneira, que é aprendendo com música, aprendendo com séries, aí você vai lembrando, tá? Não precisa ficar neurótico com aquele negócio de que, ai meu Deus, eu tenho que decorar as coisas. Não, isso vai surgir naturalmente. Então, de tanto você ouvir uma música que você gosta, de assistir uma série que você gosta, naturalmente você vai adquirir esse vocabulário, beleza? Então, essa foi, digamos assim, a primeira parte do phrasal verbs. Eu vou fazer mais vídeos falando sobre outros phrasal verbs, vou fazer uma playlist aqui com parte 1, parte 2, parte 3, e assim a gente vai fazendo. Nas próximas semanas vão surgir assuntos como collocations, que é muito importante, situações do dia a dia que a gente pode pegar coisas também, aprender estruturas que são muito importantes, e eu também vou gravar um vídeo de algo que as pessoas ficam muito preocupadas, que é como ser do intermediário para avançado, que isso acontece muito, né? Que parece que a gente não consegue sair do lugar. Os phrasal verbs é um desses pilares. O barulho tá tenso aqui.
Os phrasal verbs é um desses pilares, mas não é só isso, tem os collocations, tem as estruturas, que isso vai ajudar você a sair do intermediário para avançado, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve, deixa o seu like, isso é importante, ajuda bastante. E desculpe pelo som aqui, porque foi a única maneira que eu encontrei de gravar hoje, tá? Prometo que nos próximos vídeos eu vou tentar fazer com que tenha menos barulho, mas tem coisa que não depende da gente, beleza? Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, até mais.